Senhoras e senhores, boa noite. Em cumprimento ao artigo 48 e artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente ao demonstrativo e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2022. Registro aqui a presença dos vereadores José Carlos Borgo, Luizinho Andretto e Matheus Turini. Passo agora a palavra ao secretário municipal de Economia e Finanças, o senhor Felipe Hernandes Dias Cristófaro. Primeiramente, muito boa noite a todos, agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença da Márcia, da Rita, que me auxiliam no dia a dia lá na questão de contabilidade e na questão financeira. Vamos lá, os slides já estão na tela? Podemos? A primeira aí é a questão do resultado orçamentário das receitas do segundo quadrimestre, referente a maio, junho, julho e agosto. Tá? Aí tem todas as receitas correntes do município: impostos e taxas, contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviços, transferências correntes, outras receitas, intra-orçamentárias, receitas de capital, transferência de capital, outras receitas. Aí tem a total da nossa receita bruta, menos a dedução do Fundeb, né, que é um dinheiro que cai da nossa, vai para a nossa conta, mas automaticamente já vai para a conta do Fundeb, dando o nosso total da nossa receita líquida. O acumulado de 8 meses é de R$ 384.390.000, tá? E do quadrimestre nós recebemos aí R$ 209.676.000. Nobres vereadores, na página seguinte nós temos o comparativo entre o quadrimestre do ano de 2021 com o quadrimestre de 2022. Nós temos aí um aumento de 25,7% da receita. No mesmo período desse ano para o período do ano passado, a diferença deu 22 milhões e 105... Não, espera só um minutinho. 41 milhões, tá, o total da receita líquida. Do ano passado para esse ano, nós tivemos um aumento. E no acumulado, ficou o mesmo aumento de 40 milhões. Passando à próxima página. Aqui nós temos os demonstrativos das principais receitas que o município recebe do segundo quadrimestre, tá? Nós temos o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, Fundeb, SUS, IPTU, IPVA, ISS, ITBI e a Merenda Federal. Os 4 primeiros são oriundos do governo, tanto estadual quanto federal, tá? Os 4 subsequentes são municipais: IPTU, IPVA, ISS e ITBI. E o último é do governo federal. Aí nós temos aí o que foi atualizado e o realizado. Passando à próxima, nós temos o mesmo quadro comparativo entre o mesmo quadrimestre do ano passado e o quadrimestre desse ano. A maioria das receitas nós tivemos aumento, tá? Tanto no quadrimestre quanto no acumulado. No acumulado, eu acho que somente a Merenda Federal que teve uma diminuição. Passando a próxima slide, aí nós temos na tela o resultado orçamentário das despesas, tá? Nós temos aí as despesas correntes do município, que são folha de pagamento, pessoal e encargos sociais, juros e encargos de dívida e as outras despesas correntes, que são as despesas
gerais do município. Nós temos aí que empenhamos o valor de 116.462.000 e liquidamos o valor de 159.009.000 no quadrimestre. Temos aí mais um quadro comparativo na próxima folha. A respeito sobre o mesmo assunto, tá? Nós tivemos despesas maiores, mas tivemos também uma arrecadação maior do município. Passando para o próximo slide, nós vamos ter aí as despesas por entidades, Prefeitura, Câmara, IPMJ e SAENJA. Acompanharam aí? Tá bom. Agora nós vamos principais indicadores e limites constitucionais. Esperar o Matheus anotar. Podemos? Aqui nós temos o resto a pagar por entidade, tá? Você pode ver a primeira tabela, o resto processado, o resto a pagar processado e o resto a pagar não processado. O que era saldo inicial, o que foi pago, cancelado e o saldo até o período. Agora nós vamos para a aplicação no ensino. Seria a questão dos 25%. Tá? Até o quadrimestre, nós teríamos que ter aplicado R$ 65.743.413. Nós empenhamos R$ 66.654.079. Ou seja, nós estamos dentro da margem dos 25%, que é lei. Até o mês de agosto. Aí nós vemos agora a aplicação do Fundeb. Nós recebemos do Fundeb até agosto R$ 48.932.553. Nós teríamos por obrigação de aplicar isso nos profissionais do magistério, que seria os 70%, o mínimo, R$ 34.252.787. E nós temos por obrigação de aplicar 90% do que a gente recebe no exercício. Ou seja, se contar o dinheiro recebido até hoje, nós teremos por obrigação de ter aplicado R$ 44.039.298. Vocês podem ver aí que já foi empenhado 47 milhões, peço desculpas, R$ 442.743. Isso dá uma porcentagem de 96%, quase 97%. Aplicação na saúde também, nós temos a obrigação mínima de aplicar 15%, ou seja, até o segundo quadrimestre de 2022, arrecadamos aí de impostos e taxas R$ 258.641.029. Teríamos a obrigação
de aplicar R$ 38.796.154. Vocês podem ver que empenhamos R$ 81.606.352. Liquidado, R$ 58.075.962. Pagos, R$ 54.161.913. Na despesa com o pessoal, no mesmo exercício anterior, nós tínhamos R$ 463.289.102. No mesmo quadrimestre desse ano, R$ 527.563.701. Nós temos o limite prudencial, que é considerado o máximo, de 51,30% da receita corrente líquida. Nós estamos em 32,59, com o valor de R$ 171.941.867. Senhores, a apresentação foi finalizada. Abro aí para quaisquer dúvidas dos nobres vereadores presentes. Agora, abro a palavra para manifestação dos senhores vereadores e do público presente também. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, pessoal da Secretaria de Finanças aqui. Eu agradeço pelo convite. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário. Secretário, eu estou vendo aqui o resultado do orçamento do segundo quadrimestre de 2022, logo na primeira página aqui. Receitas correntes, impostos, taxas e contribuições, enfim. Nós sabemos que tem bastante gente entrando na justiça e ganhando na justiça a isenção de pagamento dessas taxas. O senhor sabe, eu poderia me dizer se o prefeito tem interesse em encaminhar para esta casa algum projeto de lei isentando a cobrança dessas taxas, visto que nós temos aí, a justiça tem dado ganho de causa a quem recorre à justiça, seria oportuno que o prefeito enviasse a esta casa um projeto isentando, então, pagamento. O senhor tem alguma informação, tem alguma coisa? Como são algumas taxas, são bastantes taxas, né? Há estudos para que vejam o impacto dessas taxas no município, impacto gasto com as ações, né? Para ver qual que é a diferença entre o valor gasto e o valor arrecadado, para ver essa questão do valor mínimo, para possivelmente, futuramente, quer dizer, fazermos a isenção de taxas. Já estão fazendo um estudo a respeito disso? Sim, sim. O senhor acha que isso demora muito, até o final do ano, por exemplo, já para o ano que vem? Já? Nobre vereador, eu não sei te dar uma exatidão do tempo, mas está sendo feito estudos para que algum valor mínimo de taxas nesse quesito. Eu queria pedir ao secretário que conversasse com o prefeito e estudasse a possibilidade de encaminhar, inclusive, ainda esse ano, para que possa já valer a partir do ano que vem, porque senão vai ficar para 2024. Até anotei aqui, revisão de taxas, para que a gente possa estar encaminhando até o final desse ano um projeto aqui para a Câmara. Senão, aquela história, né? O pessoal, a prefeitura cobra, o pessoal paga ou vai à justiça, a justiça dá o direito daquele que recorreu não pagar e fica só criando problemas para quem acaba pagando. Uma outra coisa que eu queria perguntar também, secretário, só para finalizar, com relação ao IPVA, nós temos visto aí, tem aí as terceirizadas e as concessionárias, e tem um número muito grande de veículos que prestam serviço para nós, em nossa cidade. Se já tem algum interesse ou tem alguma iniciação de conversa para que tanto as terceirizadas quanto as concessionárias
transfiram o licenciamento ou pagamento do IPVA em nossa cidade. Se tem alguma coisa conversada a respeito disso ou não? Nobre vereador, pelo que eu me lembro, desde que estou aqui, não falamos nada a respeito disso. Mas eu acho que seria mais prudente da parte do senhor encaminhar um requerimento e aí a gente responderia com maior exatidão essa sua pergunta. Eu gostaria que o senhor pudesse também, depois, futuramente, aí, talvez, mais para frente, a gente voltar a conversar a respeito disso, para ver como é que poderia pedir a esse pessoal que, pelo menos, recolha o IPVA em nossa cidade, né? Já que está prestando um serviço aqui, eles também poderiam nos ajudar. E com relação à avaliação de métodos fiscais aqui na audiência pública, para quem não conhece, eu também não conheço profundamente a matéria, mas é uma coisa um pouco complicada para a gente, e a gente eu vou dar uma olhada nisso, vou dar me orientar um pouco melhor, porque a gente possa, talvez, numa outra oportunidade, conversar. Por enquanto, era essa a pergunta que eu queria fazer. Muito obrigado pela resposta. Imagina, nobre vereador, fique à vontade, qualquer dúvida é só nos procurar. Muito obrigado, secretário. Vereador Borgo, com relação aos veículos, tanto de concessionárias, como, por exemplo, do Águas de Jaú, eu preciso que me corrijam se eu estiver errado nisso, mas a grande maioria desses veículos, eles são locados, tá? Eles não são veículos próprios da concessionária, né? Do Águas de Jaú, eu tenho quase certeza que a maioria dos veículos ali, eles locam o veículo e usam. Então, esses veículos locados, a maior parte deles, eles são, por exemplo, a Localiza de Belo Horizonte, tá? É uma das empresas que faz essa locação. Então, geralmente, eles fazem esse IPVA pela sede pelo município onde está cadastrado, onde está sendo locado, da empresa que loca o veículo. Oi? Aí já seria, eu sei da concessionária, eu sei do Águas de Jaú também, a gente sabe disso. Agora o imposto não seria pago aqui, né? Seria pago onde o veículo está cadastrado como local residente. Palavra, vereador Matheus Turini. Presidente, muito obrigado pela palavra. Secretário, seja bem-vindo a esta casa. Aos nobres servidores do Poder Executivo, sintam-se em casa. Parabéns pela apresentação, esteticamente está bastante bonito mesmo, né? Das outras que nós viemos, há sempre um aprimoramento, pelo menos na facilidade da gente ter acesso aos valores, aos recursos aqui. Vou dividir alguns questionamentos que tenho, começando com o IPMJ, né? Se a gente olhar, não vou conseguir numerar a página aqui, mas quando a gente olha o resultado orçamentário por entidade no segundo quadrimestre de 2022, a Câmara Municipal de Jaú e IPMJ, eles estão com um empenho negativo, e eu queria entender um pouco como é que está sendo a dinâmica dos pagamentos dos beneficiários do IPMJ. Essa casa aprovou a extinção da entidade, e eu queria entender, porque passou agora a ser um mecanismo dentro da Secretaria de Finanças. O senhor poderia me explicar essa dinâmica, só para a gente poder entender esses pagamentos? Fique à vontade. Nobre vereador, eu vou passar a palavra à Márcia, porque é quem está mais dentro dessa questão. Inclusive, agradecer a Márcia. Você está de férias, não está, Márcia? Não, já foi? Já foi? Ah, então, eu vi a publicação no Jornal Oficial, já ia agradecer pela presença aqui. Muito obrigado por participar, para nos esclarecer. E boas férias, quando assim gozá-las. Boa noite a todos. Eu gostaria de explicar o seguinte: o IPMJ ele foi extinto através da lei municipal que foi aprovada, e assim, todos os inativos, as despesas com inativos, eles foram absorvidos pela Secretaria de Administração da Prefeitura. Então, a gente criou uma dotação específica lá no órgão da administração, e eles foram inclusos na folha, então a gente paga por lá. Quando a senhora fala administração, a senhora se refere à Secretaria de Governo. Isso, desculpa, Secretaria de Governo. E o auxílio alimentação deles também. E aí a única coisa que eles tinham vigente é um contrato de sistema,
que hoje é com a empresa Conan. Então, nós também fizemos um empenho e paga pela Secretaria de Administração. A arrecadação... De governo, desculpa. Perfeito. A arrecadação dos servidores aposentados do IPMJ para gerar renda aqui? Sim, eles contribuem com, acho que com 5% do valor do salário deles, contribui. Aí entra como uma receita orçamentária. Perfeito, porque está entrando aqui R$379 mil, é isso? Desculpa a minha ignorância. É que eu acredito que nesse aqui ainda não esteja. Eu posso fazer o levantamento, mas não é esse valor alto aqui não, de 379 mil não. Porque é 5% do salário deles. E a folha deles é em torno de 500, 600 mil, então não é esse valor não. É que o realizado, nobre vereador, é o esperado para o ano inteiro. Perfeito. Tá? Então é o esperado no ano inteiro. Então essas receitas aqui, então desculpa aqui, ó. Receita realizada, então é para arrecadar o ano inteiro 379, né? O empenhada seria 8 meses, até aqui. Que seriam as despesas, inclusive, que é aquilo que é liquidado, né? É que essa receita, desculpa, ela é desde janeiro, então é o que ele arrecadou lá na entidade, né? Acho que de julho para cá que veio para a prefeitura. A senhora comentou que mensalmente os valores empenhados para os servidores de IPMJ giram em torno de... 500, 600 mil. 500, 600 mil reais mês aí, entre aposentados, e inativos. Já com os valores de alimentação? Não, fora o auxílio alimentação, que é em torno de uns 170, 180, né? Então, beira 700 mil reais aí os servidores. Sim, os custos com o IPMJ. Perfeito. E aí, para complementar até a minha compreensão sobre o IPMJ, quando nós chegamos aqui na na última página, inclusive, né, despesas com pessoal, então está lançado aqui os servidores do IPMJ? Então, eu acredito que os inativos, quando o sistema ele faz o cálculo de apuração, ele deduz o valor de inativo e pensionista que não entra no cálculo de percentual de folha. Espera para a gente poder entender. Então, o IPMJ foi extinto, os servidores passam a ser pagos pela Secretaria de Governo. Sim. Só que na hora de fazer o percentual do exercício com despesa pessoal, eles não entram nesse percentual? Então, eu não tenho certeza. Isso daí a gente poderia se aprofundar para ver se eles entram e são deduzidos após numa linha, mas eu não tenho essa certeza. É de extrema importância nós entendermos esse percentual, porque, segundo essa última página aqui, né, o limite máximo de gasto com despesa de pessoal é 54% do orçamento. E aquilo que está sendo liquidado com o pessoal é 35%. Sim, é bem abaixo, né? Muito abaixo. Sim. Então, nós sofremos aqui para aprovar 10,8% para os servidores públicos, com uma margem de percentual de despesa com o pessoal muito abaixo do limite prudencial. Muito abaixo. Óbvio que eu quero entender se esse percentual do IPMJ entra aqui, porque se entrar, obviamente, esse percentual aumenta, e aí a gente entra numa outra margem de percentual. Só que nós vamos fazer a lua. O vereador Leandro Passos, que é presidente da comissão, a gente precisa ficar atento nesse percentual aqui, porque nós temos aí piso da enfermagem para ser observado, nós temos aí as evoluções funcionais dos servidores do quadro do magistério. Tudo isso vai aumentar. Tudo isso impacta nesse percentual. Sim, tudo isso vai aumentar, porque esses índices vão ser aplicados nos próximos quadrimestres, né? Aqui ainda não tem o aumento dos professores, nem do pessoal da saúde, né? Perfeito. Mas eu reitero, os 10,8% já tem um quadrimestre inteiro de pagamento aqui. Sim, sim. É um quadrimestre inteiro já é o segundo quadrimestre inteiro de 10,8%. Sim. De aumento, de percentual. Então, se a gente colocar o piso, para minha compreensão, é completamente exequível o piso dos servidores da enfermagem e o pagamento da evolução funcional dos servidores do magistério. Completamente exequível, porque esse percentual é muito abaixo do prudencial. Mas a gente tem que analisar também, é que a nossa receita cresceu bastante. Se um dia a nossa receita vier diminuir, consequentemente o nosso percentual vai subir. Vem a minha terceira pergunta exatamente sobre isso, porque nós estamos com um percentual muito alto de arrecadação. Desculpa, secretário, acho que eu vou só emendar com essa pergunta, e aí a gente pode até fazer alguns desdobramentos sobre ela. Na página ali sobre comparativa de despesa,
eu vejo aqui nas despesas de capital, quando eu vejo investimento, o ano de 2021 você está com 9 milhões de investimento, é isso, né? 9,4 milhões de investimento. Qual, e por ano, qual a página, nobre vereador? comparativo de despesas segundo quadrimestre de 2022. Se vier numerada, a gente podia numerar ela para ir falando depois. Na próxima, fica a recomendação. a gente vai colocar essa numeração. Porque fica até mais fácil. Vai na página tal, a gente já vai batendo aqui. O que é que eu vejo? O investimentos no ano de 2021 está com 9,4 milhões. Investimentos no ano de 2022 está com 3, está com 1/3. Está com 1/3 de investimento. Por que é que caiu o investimento se a arrecadação está tão alta? Os investimentos, vamos lá. Na verdade, os investimentos são as nossas despesas, tá? Não são o que a gente investe. Isso daí, nobre vereador, precisaria estar dando uma olhada para estar respondendo o senhor com maior exatidão. Peço ao senhor que faça um requerimento, que aí a gente vai estar respondendo o senhor com maior exatidão a respeito disso. Secretário, a audiência pública é justamente para a gente evitar requerimento dessa casa. 3 requerimentos a menos que a gente tem a oportunidade de fazer esclarecimento. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque exatamente a arrecadação está lá em cima. Pelos meus cálculos aqui com o portal da Transparência, o ano de 2021 começa em janeiro com 14 milhões livres para investimento, inclusive, 39 milhões de arrecadação superávit ao longo de 2021, e até agora foram 70 milhões a mais de superávit, valores que entraram a mais, o que dá na minha conta 123 milhões de arrecadação. Não estou falando de economia, secretário, estou falando de dinheiro que entrou a mais acumulado de janeiro de 21 até agosto de 2022. 123 milhões. Por investimento cair, isso significa um mau planejamento da minha parte do Poder Executivo. Nós não podemos guardar dinheiro para gastar com despesa. O senhor coloca bem, despesa é diferente de investimento. Claramente o investimento caiu. Mas está 1/3. Se você compara 22 com 21, está 1/3 de investimento. Então nós vamos pagar só despesa. Percentual com despesa de pessoal. Lá embaixo também. A minha pergunta é, por que nós estamos fazendo esse bolsão? Óbvio, é uma questão política, tá, secretário? Nem tudo os dados técnicos estão aqui. A minha análise é, para que nós estamos criando esse bolsão, se a gente não está nem investindo, nem investindo, né, nos investimentos mesmo da prefeitura, nem nos gastos como pessoal. O plano, a nova lei de licitações, ela estabelece um plano de compras e contratações anuais. Nós estamos conseguindo aplicar esse plano de contratação, secretário? Eu sei que o senhor assumiu há pouco tempo, mas eu fiz esse questionamento ao Massoco, a época que ele ficou poucos dias, depois ao Slicta, no período de meses que ele ficou, ainda não o questionei, estou tendo a oportunidade de fazê-lo agora. Conseguimos aplicar o plano de contratações exigido pela nova lei de licitações? Contratações diretas, o senhor diz? As contratações, né? Em si. A nova lei de licitações, ela exige, né, que a gente apresente. Daniel Barros está aqui, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas há um plano de contratações que se apresenta anualmente, até para orientar... que é o planejamento. Isso, o planejamento do que se tem a ideia do que se vai contratar, do que se vai fazer. O planejamento está sendo feito por cada secretaria. Nós, a Secretaria de Finanças, nós cuidamos da parte orçamentária. O dinheiro está lá, nós estamos ali para gerir o dinheiro. Quem faz o planejamento de onde vai ser investido o dinheiro, onde vai ser gasto obras, eventos, eventuais compras, é a Secretaria Requisitante. No caso, as outras 16 secretarias. Tá? Então, eu não tenho como te falar se o planejamento. Eu sei que todas as secretarias estão fazendo planejamento, tudo direitinho, para que a gente tenha um ano de 2023 bem planejado. A ideia tanto do prefeito quanto de todos os secretários é virar no 0 a 0. Começar o ano com tudo planejado, tudo direitinho, para não correr risco, para a gente também não ficar essa coisa do tudo para a última hora. Então, para a gente fazer tudo como manda o figurino. Tá? Então, os planejamentos estão sendo feitos, tanto de licitação, compra direta, contratação, dispensa, inexigibilidade, tudo está sendo planejado. Obviamente que a gente sabe que existem as exceções à regra,
mas a gente vai se pautar pela regra. Nesse caso, está de posse das secretarias, né, a organização desse planejamento anual. Sim, claro. A Secretaria de Finanças não pode, de maneira nenhuma, dizer para a Secretaria onde ela vai gastar o dinheiro. A gente pode auxiliar, orientar, mas a gente não pode indicar onde o dinheiro vai ser gasto. Tá? Perfeito. Só vou deixar registrado novamente aqui, então, percebo que o investimento, que é diferente de despesa, caiu de 21 para 22, o percentual com despesa de pessoal está lá embaixo, ou seja, numa margem muito abaixo do prudencial solicitado pelo próprio Tribunal de Contas, e nós temos uma arrecadação com superávit muito alto. Fica a minha sugestão para que a gente melhore os investimentos que não são despesas. Todos aqui estamos, são servidores que trabalham com isso todo dia, esse investimento não é despesa. Tomara que o investimento seja aprimorado, ainda mais pelo caixa que tem. A gente considere o piso da enfermagem, porque pela prestação de conta é completamente exequível. Faça a aplicação devida, nos percentuais devidos do magistério, na evolução funcional, e a gente trabalha com planejamento. Nobre vereador, bem redondinho. Desculpa interrompê-lo, mas não está parado ainda por mais um mês? A decisão do STF mandou suspender essa discussão até o dia 1º de novembro, não é? Perfeito. Só que aí volto na questão do planejamento, né? Se nós temos, né, uma lei federal que cumpre, né, e aí a questão é saber de onde vem o dinheiro, para mim está claro que no município de Jaú isso não é um imbróglio. O questionamento do STF, pelo menos, é a nível nacional, e isso é necessário da parte dele. Mas nós aqui estamos olhando para a nossa realidade, eu vejo completamente a execução. Eu pontuo mais uma vez o que a Márcia falou. Nós estamos num ano onde tivemos bastante receita, onde a nossa arrecadação está boa. Mas a gente não sabe como vai ser o ano de 2023 e 2024. A gente não pode dar um passo maior do que a perna. Por isso que tudo tem que ser analisado, por isso que existe a questão do impacto financeiro, o impacto nas folhas nos próximos anos, para que a gente não fique apertado, passe apertado. Entendeu? A ideia é, sim, dar o aumento para todas as classes, seguir a lei federal, claro, mas a questão é que a gente tem que fazer toda uma questão dos outros anos. Esse ano foi muito positivo para Jaú, graças ao governo Ivan Cassaro, conseguimos aí arrecadar muito, mas a gente não sabe como vai ser os anos subsequentes. Por isso a Márcia mesmo disse que é uma questão de planejamento, como o senhor mesmo disse também. Só uma correção, secretária. Segundo aqui a tabela comparativa de principais receitas, dos impostos municipais são 4, outros são estaduais e outros são federais. Então não é só o governo Ivan Cassaro que está fazendo a arrecadação, não. Não vamos rasgar o pacto federativo. Com certeza, com certeza. É só um comentário aqui. E insisto na diferença de investimento e despesa. Não estou falando para aumentar a despesa. Não, com certeza. Eu não estou vendo investimento. Investimento é que faz o município desenvolver. Sim, claro. Então, o funcionalismo público, óbvio, é a execução do serviço na ponta da política pública. Agora, sim, investimento não está acompanhando essa arrecadação que está sendo realizada no ano de 2022. Agradeço, secretário. Obrigado, presidente. Vereador Luizinho Andretto. Boa noite, secretário. Prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Não é uma informação que consta no Tribunal de Contas sobre uma notificação, um alerta emitido pelo Tribunal de Contas na aplicação de recursos no ensino, com base nas despesas líquidas. Fala que o percentual de aplicação está desfavorável aos dispositivos, inclusive a aplicação de recursos do Fundeb na remuneração do magistério. Apresenta percentual desfavorável no atendimento à lei. A questão é o seguinte, para a elaboração do orçamento, está sendo levado em consideração, houve o acréscimo de verba no investimento para cumprir a lei? Você diz no 70% do Fundeb ou numa aplicação no ensino? Nos dois. Nos dois, vamos lá. No Fundeb, o que está demonstrado aqui, deixa eu só achar a página aqui. No Fundeb, o que está demonstrado aqui ainda não consta do aumento dos professores dado aí esse mês, tá? Então, na projeção, com o aumento dos professores, nós vamos atingir o mínimo comum de 70%, tá? Então, nós vamos conseguir ficar nesse mínimo comum de 70% aos
profissionais do magistério, que é o que indica aqui essa tabela, tá? Com o aumento dos professores, que foi dado, acho que na semana passada vocês votaram, né? Isso. Então deve entrar em vigor aí. Já nos 25% da aplicação mínima, que é a página anterior, nobre vereador, a aplicação mínima, nós estamos fazendo estudos juntamente com a Secretaria de Educação, nós estamos vendo aí onde pode ser aplicado esse dinheiro, com a projeção do que vai ser arrecadado até o fim do ano, né? Do que vai ser arrecadado e com a projeção do que tem que ser gasto ainda. Tá? Mas se o senhor ver aqui o que foi empenhado, nós estamos dentro dos 25%. Nós só não estamos dentro no que foi liquidado e nem no que foi pago ainda. Tá? Porque o que foi liquidado é as notas fiscais que nos são apresentadas, que estão em poder que são apresentadas, que estão em poder da Secretaria de Finanças, e o que foi pago é o que realmente nós pagamos. Tá? Mas a ideia, sim, é que estamos tendo estudo, juntamente com a Secretária de Educação, Helenira, para que os 25% sejam aplicados direitinho, junto com a projeção feita pela Secretaria de Gestão Estratégica, de o que vai ser arrecadado até o fim do ano, se a gente seguir nesse ritmo, o que teria que ser aplicado na educação. Certo. Então, só para deixar claro, esse alerta que eu informei ao senhor é de julho. Então, está sendo considerado esse alerta. Claro, claro. Está sendo feito projetos aí juntamente com o prefeito, a Helenira, todos para que tenhamos aí esses 25% aplicados na educação, tá? Das verbas arrecadadas e os projetos a serem feitos aí. Tá, ser claro para o senhor, eu sou bem leigo no assunto, acredito que a grande maioria da população segue o meu sentimento de querer esclarecer algumas dúvidas que acabam surgindo, aproveitando que o senhor está aqui na presença, para esclarecê-las. Também nos alertas do Tribunal de Contas, existe sobre conciliações bancárias. O senhor conseguiria explicar para a gente o que seria? Conciliações? Conciliações bancárias. Há alertas no Tribunal de Contas sobre conciliações bancárias. Passo a palavra a Márcia. Que tipo de alerta que é? Eu estou até com o número do alerta aqui, se há necessidade. O Tribunal de Contas, ele emite alertas para algumas incompatibilidades. Dentro delas, solicitou-se a extração dos dados bancários e a Prefeitura não enviou dentro do período ali. Tanto é que o Tribunal de Contas está solicitando, não está batendo, a gente solicitou a extração das contas bancárias e não foi enviado. Mas esse alerta é... Agora, 17 de setembro, na semana do dia 17 de setembro. Acho que não chegou nada ainda para nós. Que tenha chego em mãos esse alerta, porque nós temos lá uma pessoa que é responsável por acompanhar todas as publicações do Tribunal de Contas, para que não tenhamos nenhum lapso, né? Então, para nós, que tenha visto do dia 17 em diante, não chegou nada. Tá? Mas assim que chegar, é uma coisa em pauta, nós vamos ver, e assim que for possível, nós responderemos o Tribunal de Contas com o que foi pedido. Porque, inclusive, o prazo para envio da conciliação do mês agora de agosto, eu acredito que seja agora sexta-feira, dia 30. O alerta foi emitido, nós temos acesso a ele. Sim. Então, fica só pode ter acontecido algum mês de ter dado algum problema no fechamento e pode ter ocorrido, mas normalmente esses prazos são seguidos. Uma outra dúvida, secretário. Fala-se muito que a cidade está com dinheiro em caixa. Está com um grande volume de dinheiro em caixa, toda vez é falado aqui na tribuna. Eu queria só para o senhor esclarecer para a gente, quanto que a Prefeitura hoje tem em caixa? Esse valor, ele fica no banco, fica rendendo juros, quanto que gera de juros para o município esse dinheiro parado, aguardando ser investido? Bom, realmente, já é de conhecimento de todo mundo, está no portal da transparência, aí, todas essas questões aí relacionadas a valores em caixa, né? Nós temos sim valores em caixa, o dinheiro fica no banco. Não vou saber te responder se ele fica em alguma conta aplicada ou não, tá? Peço que o senhor faça esse requerimento para te responder, para que eu possa realmente estar te respondendo com maior exatidão, porque eu assumi há pouco tempo, os nobres vereadores sabem, não tenho conhecimento ainda de 100%
onde o dinheiro está investido, mas vou estudar afinco para que possa te responder com maior exatidão. Sugestão, secretário, porque o portal de transparência ele coloca os exercícios do ano. Então a gente tem acesso assim, 20, 21, 22 e o que está entrado. O que nós não temos acesso? O acumulado. Então aquilo que vai entrando e vai ficando em caixa, isso a gente não tem acesso, não está no portal da transparência. Por isso, até fica a sugestão para a próxima audiência vir com esses valores, porque nós vamos perguntar exatamente isso. Quanto é que tem em caixa, onde estão aplicados, acumulado. Nas minhas contas, nós estamos passando de 220 milhões arrecadado em caixa. É que é aquela questão, como o portal de transparência me faz os exercícios anuais, a gente não sabe o acumulado, e é uma coisa que a população nos cobra bastante. Para não ficar com diz que me diz, seria interessante a gente trazer esses valores consolidados, né? Deixa eu aproveitar, secretário. Não sei, vocês poderiam me informar qual foi o valor que retornou do IPMJ que seria usado na assistência dos aposentados e pensionistas? Qual é o valor que retornou? Poderia informar ou não? Fala assim, 8 milhões, é isso? Não, exatamente, eu acho que foi em torno de uns 3 milhões e meio, não foi, Rita? Mais ou menos isso, que foi devolvido aos cofres. De 3 a 3,5, 3 milhões, é isso? Secretário, deixa eu perguntar de novo para o senhor. Sexta-feira deve chegar a lua nesta casa. Camila, sexta-feira a lua, vem para cá, vem da entrada na lua nesta casa. Eu pergunto, ano passado nós fizemos algumas emendas aí num acordo que foi feito entre todos os vereadores, até o pessoal da base nos convenceu a não fazer emendas, e umas emendas já mais ou menos encaminhadas aí. O senhor diz emendas impositivas? Ah, tá. E até agora não temos informação, isso está sendo cumprido, não está usando aí, porque se vier sexta-feira aí, nós vamos fazer emenda. Isso vai ser cumprido, não vai? Se bem que falta 3 meses para terminar o ano. Acredito eu que as emendas, como eu falei para o nobre vereador Matheus, repito para o senhor, as emendas, quem determina onde o dinheiro vai ser gasto ou não são as secretarias requisitantes. Tá? Nós não temos acesso a todos os projetos das secretarias requisitantes. Eles chegam a nós apenas depois que já tem toda a análise, o termo de referência, tudo correto para que a gente faça a dotação, faça o impacto na folha e veja se há possibilidade realmente do projeto sair do papel. Tá? Mas eu não tenho a exatidão do senhor, porque eu não tive acesso à lua do ano passado, tá? Então peço até desculpas ao senhor, mas eu não tive tempo hábil para ver essa lua, mas não tenho como responder com exatidão ao senhor se todas as emendas que foram feitas estão sendo executadas. Peço ao senhor, acho que até o senhor mandou um requerimento para nós, né, Márcia? Não, eu acho que foi o Andreto. Foi o Luizinho que mandou. Mas algumas das emendas já estão sendo feitas, sim, porque já passaram por processo, já chegou para a gente informar a dotação, já está sendo encaminhado para o departamento de licitação. Principalmente, acho que algumas de veículos. Algumas emendas estão, sim, no andamento. Mas a nossa resposta é que vocês peguem para quais áreas foram as emendas, para que vocês possam fazer o requerimento diretamente a essas áreas, que elas vão te responder com uma maior exatidão. Se já deu, digamos assim, o start no projeto, em que pé anda o projeto. Tudo certo, vereador? Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, nada mais havendo, o secretário gostaria de dizer algumas palavras para encerrar. Agradecer a todos aí que estiveram presentes, agradecer aos nobres vereadores que separaram um minutinho do dia para estar aqui vendo as questões das metas fiscais, agradecer o vereador Leandro, agradecer a Márcia, a Rita, a Camila, e só isso, só tenho... mais uma coisa, agradecer também ao governo Ivan Cassaro, que faz muito pela cidade de Jaú também. Então, nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital.